Boa tarde, boa tarde. Comunidade brasileira aqui da área da militar com a Sempo. Mais uma semana aqui para trazer uma palavra de salvação. O evangelista Roberto Rocha, no nome de Jesus Cristo, para poder te educar a respeito da necessidade de você buscar a sua salvação. Queremos iniciar com a oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus Cristo que eu te peço, Senhor, que as mentes que aqui ouvirão a tua palavra possam ser refinadas pelo teu Santo Espírito. Sabemos que a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E por isso estaremos aqui hoje para dedicar um tempo para que as mentes daqui sejam tomadas pelo teu Santo Espírito. E seus corações cheios de ti, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, todas as semanas eu venho aqui para enfatizar a necessidade de que cada pessoa que nasceu neste mundo necessita da salvação, porque a sua vida não é somente os aninhos que você vive neste planeta. Você tem uma vida depois daqui. Quando Deus criou todos nós, Ele criou para que nós pudéssemos ser eternos, para que nós pudéssemos preencher toda a terra com a sua glória, dando filhos e filhas a Ele, e para que cada um vivesse de acordo com a sua imagem e semelhança. Mas infelizmente o primeiro homem, já no início, dobrou os seus joelhos para Satanás. E então entrou o pecado e a morte no mundo. E é exatamente porque o seu corpo envelhece e você morre. É exatamente por causa do pecado. Porque se não tivesse havido pecado, ninguém teria morrido. O mundo estava repleto de pessoas vivendo de acordo com a imagem e semelhança de Deus. Essa é a pura verdade do plano de Deus. Mas por causa do pecado veio a morte. E todas as pessoas nasceram na carne com a raiz do pecado. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que te faz achar que você é dono de si mesmo, que você toma as suas decisões e os seus planos, porque é isso que você quer para você e acabou. Aí, neste meio todo, se junta a questão da mentira, do egoísmo, da raiva, do adultério, da prostituição, da droga. Por quê? Você diz que é porque você quer fazer e acabou. É a sua vida. Mas não é, irmão. Porque Jesus, porque Deus Todo-Poderoso, Ele criou eu e você para vivermos uma vida eterna com Ele. Nós não teríamos essa mente pobre que nós temos se o pecado não tivesse entrado no mundo. Nós teríamos nascido, e a partir do momento que nós
viríamos a este mundo, nós não morreríamos mais. Nós seríamos eternos para a glória de Deus. A nossa mente seria uma mente como a de Deus. Os nossos atos seriam atos celestiais, atos santos. Mas, por causa do pecado, a nossa mente foi desviada do propósito principal da criação da humanidade, e agora todos vivem numa pobreza mental. Porque você acha que tudo que você faz é só pensando em você. É só pensando em você. O amor que o mundo prega não é o amor de Deus. É o amor que você cresceu com ele e aprendeu que isso era amor. Mas na realidade é só egoísmo. O amor do mundo é nada mais, nada menos do que egoísmo. Porque você diz uma pessoa que você a ama, mas essa pessoa só vai estar bem com você até o ponto em que ela discordar de você. No momento em que ela discordar de você, já não existe amor. E pode existir vários anos com aquela pessoa, e aquela pessoa começar a discordar de você de alguma coisa, esse amor já se foi. No entanto, a palavra de Deus diz que o amor não vê o que foi feito contra a outra pessoa. A palavra de Deus diz que o amor tudo sofre, tudo suporta. Então o amor de Deus é muito diferente do que o amor que é pregado no mundo. O amor que é pregado no mundo começa com atração física, atração sexual, atração pela matéria. E não é isso que Deus criou. Isso foi trazido pelo pecado. E é aonde é desviado. Porque Satanás sabe que uma das coisas que mais ira ao Deus nosso Todo-Poderoso é a questão do adultério e da prostituição do corpo. Porque não somente você peca contra Deus, mas você peca contra o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer aqui é que todos nós estamos destituídos da glória de Deus, de acordo com Romanos 3, por causa do pecado. Mas existe uma saída, porque Deus criou todos nós para sermos criatura a adorá-lo, a trazer a sua glória, a preencher, a encher essa terra de filhos e filhas. Mas quando o pecado entrou no mundo, veio a morte. Então Deus trouxe um plano de salvação, aonde o homem jamais poderia se salvar a si mesmo. O homem só teria outra mente, a mente divina. O homem só poderia ter entendimento de Deus se ele tivesse uma conexão com Deus. E essa conexão só é possível mediante a Jesus Cristo, porque Deus enviou ele, porque ele viveria sem pecado, para vencer o pecado e
vencer a morte. E foi isso que ele fez. Ele veio e foi profetizado centenas de anos antes dele mesmo nascer. Eu sei que muitos não conhecem a palavra, mas a palavra está escrito em vários profetas do Antigo Testamento. Eles profetizaram sobre o lugar, eles profetizaram que nasceria de uma virgem, eles profetizaram que ele nasceria para redimir o povo do mundo, todo o povo do mundo, toda a criação de Deus. Ele veio para cumprir tudo o que havia sido profetizado centenas de anos, milhares de anos antes. Porque mesmo Abraão, quando veio, foi a ele pregado o Evangelho para que ele entendesse qual era o propósito do seu chamado. Então, esse é o motivo pelo qual todos nós precisamos da salvação. A sua vida está retida. A sua vida está retida como escravo do pecado. Tem uma ideia? Escravidão já foi abolida, ok? Mas o que significa um escravo? O escravo é toda aquela pessoa que trabalha, que vive sob o domínio de algo, de uma ideologia, de um estilo de vida. Então nós nascemos neste mundo numa ideologia de vida da qual nós crescemos e temos toda a tradição, todos os costumes que nos é ensinado. E então crescemos, e é claro que o pecado está na raiz do nascimento na carne. Nós já nascemos tendo raiva, querendo as coisas somente para nós, buscando somente os nossos interesses. E a mentalidade do céu é completamente o oposto disso tudo. Então Jesus veio, como foi profetizado, ele nasceu de uma virgem, assim como todos nós nascemos de uma mulher. Ele nasceu de uma mulher, mas sendo santo, sendo Deus na carne, na forma do homem, ele veio habitar no meio de nós para ser exemplo, para ser modelo do que deveria ser cada filho de Deus. Então, quando ele iniciou seu ministério, que escolheu os primeiros 12 discípulos, ele ensinou a todos eles exatamente o modelo de como ser um filho obediente. E desses discípulos, outros foram ensinados por esses discípulos. Começou de 1, foi para 12, depois 70, e assim milhares e milhares dele. E Jesus nos trouxe o ensinamento de que nós deveríamos estar completamente, totalmente fora dos costumes do mundo. A Escritura diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então não se engane, porque Deus tem a mensagem para você. Você pode até não estar querendo
não está esperando ouvir a mensagem hoje, mas veio aqui no Seabra e o Senhor está falando no seu coração. Porque o Senhor te ama. Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para que você conhecesse o Evangelho e, ouvindo a palavra, você desenvolvesse a fé de acreditar em Jesus Cristo e decidir dar a sua vida, entregar a sua vida que você vive no mundo para servir o Senhor. E você vê claramente disso. Eu quero que vocês entendam que Jesus Cristo é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única meio que te dá vida. Ele é vida. E quando você entende que todos esses sentimentos que você tem não vêm de Deus, mas sim o mundo te ensinou, e você se deixa levar, achando que você, muitas vezes, achando que você está correto, muitas vezes você se acha bom, muitas vezes você faz boas obras para se achar bom, e quando as pessoas fazem boas obras, elas no íntimo delas, elas têm consigo. Vocês querem beber água, alguma coisa? Não, obrigada. A gente tem, muito obrigado, meu querido. Fica na paz do Senhor essa semana. Então, quando nós achamos que por fazer obras boas, você pode ver isso, teste dentro de você, a sua consciência te dirá isso, que quando você faz uma obra boa, você já faz pensando, não é automaticamente, mas é naturalmente, que Deus está se agradando de você. Se você não entendeu o Evangelho de Jesus Cristo, você acha que por estar fazendo boas obras, quando você deixar essa vida, o Senhor tem um lugar reservado para você. Certamente, e é verdade, Ele tem um lugar para você. Mas se você não está em Cristo, esse lugar reservado é um lugar de tormento, aonde você será enviado para ali depois desta vida, para guardar o dia do grande julgamento. A Escritura nos ensina lá em Atos 4 que só há um nome debaixo de todos os céus pela qual o homem pode ser salvo, a ser dito Jesus Cristo. Só há um nome pela qual você pode ser salvo. Por quê? Porque Ele é o elo pela qual te tira da escravidão que você está amarrado e quando você entende que você está amarrado nessa escravidão e você quer ser liberto e você aceita Ele, Ele corta as cordas, desmancha as correntes que estão te amarrando, te pega do mundo e te traz para o seu reino. Agora, de acordo com a palavra, gratuitamente você é feito uma nova criatura. Você passa a ter a natureza de Cristo e não mais a natureza adâmica. E com isso, você passa a ser uma propriedade particular de Deus.
assim como você foi projetado ou criado para ser lá antes do pecado. Então eu quero, irmãos e irmãs, aqui no Plaza, onde há Seabras, Restaurante Brasil, Padaria Brasil, eu venho aqui todas as semanas para que vocês tenham esse conhecimento de que todos estão no mesmo barco. Uns estão no barco do mundo, outros estão no barco de Cristo. O barco de Cristo é aquele que salva vidas. É aquele que vem te resgatar porque você está se afundando no barco do mundo. E através dos seus atos, dos seus desejos de ter as coisas, de fazer tudo para ser chamado a atenção, para que as pessoas reconheçam você como algo importante. Tudo isso que você vive, que você muitas vezes na sua própria vida, você diz que você está ali e aquela pessoa que está ao seu redor tem que fazer o que você quer, porque foi para isso que você entregou a vida àquela pessoa. Estou falando de casamento, como estou falando de filho também, como estou falando de amizade. E quando nós somos salvos, quando nós somos tirados do mundo, no nome de Jesus Cristo, o ensinamento do Senhor Jesus Cristo é de que nós passamos a ser a imagem de Cristo na terra. Nós passamos a ser a imagem de Deus na terra. Lá em Efésios capítulo 5, a Escritura diz: sejam meus filhinhos, imitadores de Deus, como filhos amados. Então é exatamente o que nós devemos buscar a ser, porque este é o caminho. O Senhor disse que todo aquele que quiser vir a Ele precisa fazer uma coisa, é negar-se a si mesmo, é renunciar todas as suas paixões, toda a sua agenda, toda a sua vontade, e aprendendo através da sua palavra como ser um filho de Deus. E aí você vai entender o que é realmente uma mente em paz. Não vai ser do dia para a noite, mas o Espírito Santo de Deus, que vem habitar em você para te conectar com o céu, no momento em que você aceita Jesus Cristo, Ele passa a habitar em você, para que você possa ser, vamos dizer, cheio de força e vontade, de poder, para passar por tudo que você aprendeu no mundo, para que você se veja livre daquilo, porque tudo vai ser novo. E cada dia que você vai estudando a palavra, algo novo o Espírito Santo vai adicionando na sua vida, e você vai adicionando a sua vida e praticando aquilo que você aprendeu. E então você começa a tomar forma e a ser a imagem de Cristo na terra. Esse é o novo homem. Você passa a ter poder para renunciar o pecado. Você passa a ser o amor de Deus na terra. Aí muita gente diz que o amor
incondicional é muito difícil. Isso é uma mentira de Satanás, que ele não quer que você entenda o amor incondicional. Mas quando você começar realmente a viver o amor incondicional, a buscar todos os dias a ser a imagem de Deus na terra, de Jesus Cristo na terra, você vai ver que fica tão fácil. Porque a pessoa que vem contra você, você já conhece que ela é uma criação de Deus e que ela não entende o que você já passou a entender. E você já vê essa pessoa como irmão ou irmã. E então, ao invés de você ficar com raiva ou dar o troco, porque você tem Cristo e entendeu a mensagem, você vai amar essa pessoa. Você não vai revidar. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou no Sermão da Montanha, que é uma boa coisa para todos lerem. Está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Se você ler, você vai entender como realmente ser. Toda a Escritura vai te ensinar como ser um filho de Deus. Mas ali Jesus dá detalhes. Ele diz: se alguém bater numa das suas faces, vira a outra face para que seja também batido. Ou seja, você não dá o troco, você mata completamente o seu orgulho. Se alguém te pedir a túnica, tira também a tua capa. Ou seja, do contrário, se alguém pedir a tua capa, dê também sua túnica. E é isso que o Senhor tem nos ensinado. E não é isso que nós temos feito. Quando alguém bate numa face nossa, nós logo revidamos. Quando alguém precisa de algo, nós logo saímos fora de fininho. E você só vai ser liberto disso quando você entender que todos estes sentimentos, todos estes hábitos, estas tradições que você vive, não são de Deus. Não são. Deus tem algo muito melhor para nós. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio para nos trazer, para nos tirar do mundo, para nos trazer para nos oferecer algo muito maior que a gente não tem ideia. E começa exatamente aqui, neste mundo. Passamos a ser representante dele, passamos a ser o amor de Deus na terra, e então passamos a nos unir como Cristos, pequenos Cristos, que significa cristão. Lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 26, nós lemos: pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos nós somos filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Veja bem, a Escritura diz, está dizendo exatamente o que eu estou falando aqui. E quando você entende que todos os seus hábitos, todos os seus sentimentos, que você nasceu com ele, não é de Deus, esta é a mente fraca da qual muitos de nós, nos adetemos e seguramos tão firme. Mas se nós abrimos nosso coração para que Jesus Cristo possa transformar isso, ele nos diz, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 26, que por meio da fé em Cristo Jesus, todos são filhos de Deus. E no versículo 27, nós somos ensinados que pelo batismo,
nós ficaremos unidos com Cristo e seremos revestidos com as qualidades do próprio Cristo. Veja bem, 28. Desse modo, não existe diferença entre povo nenhum. Eles aqui citam judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres, quando em Cristo todos são um só. Todos são um só em Cristo. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes da promessa que foi dada a Abraão 4 mil anos atrás. Então, irmãos e irmãs, comunidade brasileira, estamos aqui toda semana para trazer o entendimento do verdadeiro Evangelho. Se você não se conscientizar da necessidade de transformação na sua vida, não é sua conta cheia, não é o seu casamento, não é os seus filhos, não é muitos estão do outro lado, não é a droga, não é a prostituição, nada disso tem a ver com a sua salvação. São escolhas suas neste mundo, da qual você terá uma oportunidade em algum dia nesta tua vida de conhecer o verdadeiro Evangelho. E se você, Jesus Cristo diz, se você amar o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, a sua família, se você se amar a si mesmo mais do que a mim, você não é digno de mim. Porque ele está dizendo que ele é tudo, e ele é, porque ele é Deus. Ele nos criou, e é por isso que ele não desistiu de nenhum de nós. Jesus Cristo veio para reconciliar todas as coisas que estava perdido através do pecado. E ele não desistiu. Ele veio, ficou firme por 33 anos e meio na forma de homem, venceu o pecado, venceu a morte, e mesmo lá na cruz, quando estava para vencer o pecado, ele não podia morrer, irmãos. Pense bem, porque o salário do pecado é a morte. Agora, se o salário do pecado é a morte, e ele não tinha pecado, você imagina o quanto ele estava desfigurado, e não podia morrer, a não ser que ele abrisse a boca dele e dissesse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Esse era o único meio pela qual ele poderia ser tirado a vida. Ele mesmo abrir sua boca e dizer: Pai, a ti entrego o meu espírito. Porque homem nenhum poderia tirar a sua vida, irmãos e irmãs. Ele não tinha pecado, e ele fez isso por mim e por você, mesmo nós negando, mesmo nós na podridão que nós andamos. Aqueles que o negaram naquele tempo, ele, antes de dizer ao Pai que entrega o meu espírito, ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele falou isso por quê? Porque ele conhece cada um que ele criou antes da fundação do mundo. E ele criou para um grande propósito. E esse propósito é encher a terra da glória de Deus. Que todos pudessem ser eternamente glorificando a Deus. Não era para existir pecado nem morte, mas existiu. Então ele veio
E então ele ressuscitou no terceiro dia para nos dar vida. E aquele corpo glorificado, ele nos diz na sua palavra que nós iremos receber aquele corpo exatamente igual, que é o corpo que ele havia dedicado a cada um de nós antes da fundação do mundo, para vivermos para toda a eternidade. Mas o pecado desviou isso, e ele veio restituir isso. E então nós temos agora a maneira correta. Nós temos a liberdade em Jesus Cristo. Nós temos um meio pela qual nós podemos voltar à casa do Pai e não morrer no pecado, e não morrer na vida do mundo. Então eu conclamo a todos que ouviram esta mensagem hoje aqui, que possam entender cada linha, cada coisa que foi dita, porque tudo é de acordo com a palavra. E que cada um possa entregar sua vida a Cristo. Ele é o único caminho. O Senhor, lá em João 3,16, nos ensina que Ele nos ama tanto que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, senhores, eu te digo que hoje é mais um dia onde você está tendo a oportunidade de ouvir esta palavra, o Evangelho, ouvir a direção que você pode tomar na sua vida. E só através de você se conscientizar que você precisa dar o passo, porque Ele é que te ama primeiro, e Ele está te amando primeiro através da palavra. Você está ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu quero deixar esta mensagem aqui hoje, no nome dele, Yeshua HaMashiach, que quer dizer Jesus ou Cristo. Eu quero terminar com a oração, dedicando este ensino, no nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração, para que este ensino que você ouviu hoje possa te incomodar toda semana, e que você realmente possa entender que o Senhor continua batendo na sua porta, e que se você abrir, Ele entrará e salvará a ti e a tua casa. Eu quero deixar, no nome de Jesus Cristo, para todos os que ouviram. Amém.